Oi, 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 gente boa de Deus, gente amada, gente de boa vontade, porque os que vêm aqui nessa plataforma no YouTube, em geral, são pessoas de boa vontade. Você encontra nas outras plataformas muita gente com má vontade, gente que vai para ficar tentando semelhantemente aos saduceus, fariseus, doutores da lei, membros do Sinédrio, religiosos que aparecem em contraposição, em confrontação a Jesus nos evangelhos, vão a essas outras plataformas de mensagens curtinhas, de 3 minutos, de 5 minutos, de no máximo 8, para ficarem. Muita gente vai com bom coração, mas muitos vão e são pessoas até interessantes, porque elas não têm nome. Geralmente é uma águia, uma lhama, um bicho, uma água-viva, um escorpião, que é o símbolo. Não tem nome. Você clica, vai ver quem é. É uma pessoa que nunca postou nada. Aí você procura, não tem nenhum seguidor. E você vê quem ela segue. Ela segue gente como eu e como alguns que se alinham com o que eu venho dizendo há mais de meio século, e só para irem lá perturbar. E o que eu faço? Como eu sou uma pessoa que crê em conversão, eu não bloqueio, eu restringo, deixo ele falar à vontade. Aí só ele consegue ler o que ele está falando, ninguém mais. Mas ele fica crente que está abafando. Aí depois de uns meses ele indo lá todo dia, vê como um bom fariseu, um bom saduceu, uma figura persecutória, um pitbull religioso, depois de uns 6 meses, 8 meses ou até um ano, muitos deles, por irem lá todos os dias, prestam atenção numa coisa aqui, noutra coisa ali, numa outra coisa além. Aí um dia eles olham para o alto, aí começam a receber alguma luz, e aí nessa perspectiva de não restringir, de não bloquear, de só restringir, eu vou recuperando e vendo muitos deles serem salvos da mente fanática. Muitos deles. E aí como eu restringo, eles aparecem como sombra para mim. Aí eu vou lá e leio o que eles dizem, até que eu vejo que eles começam a concordar. Depois de um tempo, eles estão de acordo com tudo. Depois de um tempo, eles estão começando a entender. Quando começam a entender de verdade, aí eu tiro a restrição. Eles voltam a aparecer, não só para mim, eles nunca deixaram de aparecer, mas passam a aparecer para todo mundo. Agora, aqui nessa plataforma do YouTube, para ouvir 1 hora e 15 de evangelho, quase não vem ninguém para brincar. A maioria dos que vem aqui vem porque amam, querem, gostam e desejam aprender. Então, bem-aventurado seja você. Está vendo aí o anúncio do que você deve fazer, que é se inscrever. Está botando? Eu quero ouvir o plim-plim. Isso. E se inscrever, apertar o sininho e dar o like. É isso que eu estou esperando de todos vocês que vão passando por aqui. Por quê? Como eu explico todo dia, porque o algoritmo come esse tipo de participação de vocês. Aí projeta o nosso canal, mais pessoas assistem. Tanto mais quanto mais gente assista, mais gente é alcançada. E esse é o objetivo dessa mensagem. Não é fazer proselitismo, nem a juntar todo mundo numa mega igreja, mas é semear essa palavra em corações que não sejam espinhosos, nem empedernidos no subsolo, e nem tampouco que marginalizem a palavra até que ela é arrancada do coração. Quem vem aqui, em geral, é gente que já chega querendo se preparar como uma boa terra fértil para receber essa semente
agasalhada no coração. Nós vamos continuar hoje aqui, como temos visto, nessa sequência que começou com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e de triunfal não tinha nada do ponto de vista do critério de uma realeza, seja o rei, a rainha, o imperador. Ninguém acharia que aquilo ali era uma ostentação. Se fossem pessoas de poder político, econômico, financeiro, religioso e tudo mais, iriam fazer aquela coisa de tapete vermelho, com grandiosidade. Jesus entra numa entrada que foi apelidada aqui de triunfal, segundo ele, cumprindo a profecia dos salmos e também dos profetas. Eis aí o teu filho vindo montado num jumentinho, cria de jumenta. E uma síntese de várias profecias num episódio só, singelo, simples. Não teve nada carregado de ostentação, porque Jesus não aceitaria ostentação de nenhuma natureza. E ele próprio não vivia de nenhuma forma de ostentação, de nenhuma sede de consumo. Isso aqui não existe em Jesus. Quem disser que existe não leu o Novo Testamento e se lê mal intencionadamente, porque o espírito do Evangelho de Cristo é outro. E você já deveria saber disso há muito tempo. Pois bem, ele entra no templo, aí começa a ensinar bem cedinho o povo. Aí começam a vir os grupos, você lembra? Vieram os fariseus com os anciãos do povo, os saduceus, os acadêmicos, os copistas, os hermeneutas, os exegetas, os discípulos dele sempre ali presentes, os apóstolos. E esse grupo religioso, quando o viu ensinando de manhã cedo, eles vêm dizendo: hoje é o nosso dia, ele está no nosso ambiente, no nosso QG. Porque eles tinham mandado, como vocês viram, no curso desses 2 anos e 7 meses acompanhando a exposição de Mateus comigo, vocês viram que eles mandaram delegações para Galiléia para tentarem tirar Jesus do sério de todos os modos possíveis, e já com a intenção de prendê-lo e matá-lo, desde a Galiléia. Só que lá na Galiléia era muita gente do povo e de várias nações e etnias e línguas, um pessoal que não estava nem aí para religião, nem para coisa alguma. Eles queriam sobreviver. Eles foram descritos pelo profeta Isaías e evocados por Mateus quando Jesus escolhe ir morar em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia, e toma de Isaías a profecia que diz que o povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, a esses resplandeceu-lhes a luz. E foi por isso que Jesus foi para lá, para a Galiléia dos gentios. Ele inaugura o ministério dele não no meio do classismo supremacista religioso, mas no meio da diversidade humana, onde tinha gente de religiões diferentes, de divindades diferentes, de cultos diferentes, de experiências humanas distintas, de línguas diversas, e fora a multidão das caravanas que vinham, por exemplo, de Petra, na Jordânia, na região dos nabateus, e cruzavam a via Maris, que era a via do comércio, que atravessava todo o Oriente Médio, cruzava a Ásia Menor, chegava até a Índia, atravessava uma quantidade enorme de nações e até de continentes, e passava por aquela esquina, por aquele hub que Jesus
escolhera nele viver, que era Cafarnaum, onde ele pregou. Agora, ele, que visitou Jerusalém algumas poucas vezes, agora vai para Jerusalém para não mais sair de lá. Ele só sairá de lá depois que for à cruz, depois que for sepultado e depois que ressuscitar de entre os mortos, sairá aos céus. Então os religiosos, quando viram ali, depois de terem se sentido provocados, porque no dia anterior Jesus tinha expulsado os cambistas, soltado os animais, feito aquela zorra no templo, e os religiosos estavam unidos, embora houvesse muita separação e divisão entre eles, mas o projeto político da destruição de Jesus os unia. Nada mais os unia, mas aquela intenção de destruir. Jesus era um ponto comum de tanta convergência, de tanta commonness, de tanta convicção de que aquele era um objetivo que estava acima de todas as divergências e era um objetivo comum, e eles se uniram para pegá-lo. E aí nesse dia eles começaram cedo. Oba, ele está no nosso QG. Ele veio aqui para o átrio do nosso quartel-general. Aqui a gente pega ele. E vocês que me acompanharam, e está tudo gravado aqui no YouTube, viram. E eu gastei cada dia numa dessas figuras, ou desses grupos, ou desses coletivos denominacionais, que voltavam com uma questão elaborada no mesmo dia. Eles saíam, elaboravam uma questão, voltavam, agora a gente pega. E foi assim com cada um deles, cada um dos grupos. O grupo que mais voltou, porque era o grupo mais persecutório, mais canino, na sua disposição raivosa, rábica, eram os fariseus, que não conseguiam sair. O fanatismo deles não os deixava nem se afastar em meia hora. Mas eles se sentiam vencidos, ouviam que aqueles que eram adversários doutrinários, teológicos e de comportamento deles, mas que tinham o mesmo objetivo que eles, que era acabar com Jesus e de preferência matar a Jesus, serem derrotados pela simplicidade das respostas. Eles traziam, como eu já lhes disse, e tenho até 2 livros que tratam desse assunto, perguntas cretinas eram o que eles traziam e Jesus lhes dava respostas divinas. E aí os fariseus se sentiam sempre na obrigação de dizer, não, a gente, da nossa vez, ele nos atropelou na maciez, sem fazer força. Agora os saduceus, agora os acadêmicos, agora de novo voltaram mais, a gente tem que retornar. E eles ficaram fazendo esses retornos. De modo que a gente tem aqui em Mateus 22, no verso 41, depois daquela conversa de um fariseu, doutor da lei, com Jesus, cercado pelo grupo dos fariseus que ali estavam, conforme nos diz o verso 34, e além dos fariseus, os outros continuavam presentes, eles chegaram agora com o intérprete da lei, dizendo, cara, você é um dos melhores entre nós. E você é o indivíduo que sabe fazer essas abordagens. Então a gente quer que você agora nos represente. Aí ele foi com aquela pergunta sobre qual é o grande mandamento, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, uma pergunta que já o jovem rico tinha feito antes. Aí eu levei vocês para Lucas 10 para responder na versão de Lucas 10, onde Jesus ilustra com a história do bom samaritano que vocês viram. E a conclusão que nós vimos no dia de ontem, que está aí à sua disposição na nossa plataforma, no meu canal, Caio Fábio, no YouTube. Pois bem, aqui se diz no verso 41, nessa sequência, reunidos os fariseus, porque eles não saíam,
não saíam. Eles eram o grupo dos que não saíam, não se retiravam. Estavam ainda ali reunidos. E Jesus vê que eles não vão embora. E porque estavam reunidos, Jesus disse: olha, vocês têm perguntado tanto, agora eu queria só fazer uma pergunta a vocês. Na realidade, Jesus se interpôs com perguntas apenas para respondê-los. Eles faziam uma pergunta cretina, Jesus respondia com uma questão divina, em cuja questão havia a resposta certa. Mas se eles respondessem a resposta certa, eles se autoincriminariam. Se eles dessem uma resposta errada, eles seriam mutilados, apedrejados, ou odiados, ou perseguidos pela multidão que dizia: hipócritas, a gente sabe que vocês sabem. Vocês só não querem admitir. E agora aqui, já no encerramento desse dia cheio de sabatinas, de perguntas cretinas, como os fariseus ficaram lá, sem arredar pé, Jesus disse: agora eu quero interrogar vocês. E é uma pergunta de natureza teológica. Vocês acabaram de trazer um intérprete da lei, da Torá, dos Salmos, dos profetas, para me apanharem numa contradição. Eu não estou querendo pegar vocês em contradição nenhuma, eu quero só medir e avaliar a compreensão de vocês. E a melhor maneira da gente avaliar a compreensão de religiosos que são do tipo dos judeus, ou do tipo dos cristãos, ou até também do tipo dos islâmicos, que creem na segunda vinda de Cristo. Há denominações islâmicas que creem na segunda vinda de Jesus. Praticamente é um axioma do Alcorão acreditar que Jesus era um profeta, o maior e mais elevado e superior a todos, inclusive maior do que Maomé, e que voltará. Lá no xiitismo do Irã, eles dizem que Jesus voltará como Ahmadinejad. Pregou muitas vezes para públicos do Ocidente, dizendo: Jesus vai voltar junto com o 13º imã, para trazer justiça, juízo, vingança e, depois de tudo, paz à terra. Então, judeus, em categorias diferentes e denominações distintas, islâmicos, cristãos dos mais variados grupos, são os que mais se encaixam nessa pergunta reveladora que Jesus faz. Pela resposta, preste atenção, pela resposta a essa pergunta que Jesus faz, dá para a gente avaliar a natureza da consciência espiritual dos indivíduos que fazem essa confissão de fé ataviada, atrelada, vinculada à esperança da vinda do Messias, que já veio em Cristo Jesus, e no caso dos judeus que rejeitaram a Jesus como Messias, como Cristo, saber deles o que eles têm a dizer sobre a vinda do Messias. Eu, por exemplo, já perguntei ao rabino-chefe de Jerusalém, do Muro das Lamentações, com quem eu tive uma reunião, uma tarde, uma conversa, e até gravei uma entrevista, que eu ando atrás dela faz muitos anos, e eu ando querendo recuperar essa entrevista, muito interessante. Eu e ele conversando no gabinete dele, com a presença de 2 cameramen, de um fotógrafo profissional, da minha mulher, Adriana, e de um amigo meu, Marcelo Martins, e a esposa dele, então, a Flavinha. Estávamos juntos ali para que eu conversasse com ele. Ele estava um pouco constrangido porque ele viu mulheres entrarem na sala dele de calça comprida, mulheres bonitas e sensuais. Ele ficou assim meio
sem graça. Eu sentei bem perto dele, iniciamos uma prosa despretensiosa, os cameramen gravando, e aí, de repente, eu falei, agora eu queria fazer algumas perguntas de maneira mais teológica e doutrinária e religiosa para você. O nome dele é Rabinovich. É o rabino-chefe do Muro das Lamentações até o dia de hoje. E essa minha conversa com ele deve ter uns 17 anos, mais ou menos. Pois bem, qual é a pergunta que Jesus fez aos fariseus e que eu fiz ao Rabinovich, que é um bom fariseu? Ele está mais para a linha dos fariseus do que de qualquer outro grupo denominacional antigo do Velho Testamento, dos dias de Jesus ou do primeiro século. A pergunta que Jesus fez aos fariseus foi: que pensais vós do Cristo? Que foi o que eu perguntei ao Rabinovich. O que você pensa do Cristo? Aí ele deu uma resposta muito lisa, muito escorregadia, muito farisaica. Ele não queria se comprometer com nada. Por outro lado, ele tinha percebido, e já tinha sido dito a ele por várias pessoas acostumadas comigo em Israel desde os anos 70, que eu era supostamente, do ponto de vista dessas pessoas que falaram com ele e dos amigos que marcaram a entrevista, uma pessoa muito vivaz, muito smart, muito esperta, muito rápida. E ele estava meio precavido. Eu senti que ele ficou um tanto intimidadamente prevenido em relação a mim. Eu fiz tudo fácil, leve na introdução. De repente eu falei, eu quero saber o que você pensa do Cristo. Exatamente essa pergunta. Aí ele titubeou para lá, titubeou para cá, não respondia com finalização objetiva nenhuma. E eu então voltei à questão e disse, eu quero saber o seguinte, você acredita de todo o coração que o Messias ainda virá, está por vir? Aí ele disse, eu creio que o Messias ainda virá. Creio sim. Porque aí quando eu disse ainda virá, eu tirei Jesus da jogada. Ficou só a resposta judaica convencional. Aquele que veio se dizendo Messias, a gente não aceita. Agora, a gente tem uma esperança de que o Messias ainda virá. E não vai parecer com Jesus, vem de uma outra natureza. Um Messias bélico, militar, que vai destruir todos os nossos inimigos, acabar com tudo que se opõe a nós e nos colocar no topo do Everest do poder político, religioso, econômico, tecnológico do mundo inteiro. Essa é a expectativa judaica quando você pergunta sobre o Messias. No geral, com raras exceções, essa é a perspectiva vigente, como era a mesma dos dias de Jesus. Era a mesma, inclusive, dos apóstolos de Jesus. Por isso, até os apóstolos, como quem me acompanha desde o início de Mateus, tiveram uma dificuldade enorme de aceitar aquela história de Jesus a quem eles confessavam como o Cristo, que significa o Messias, dizer, olha, o Cristo vai ser espancado, cuspido, esfolado, torturado, entregue nas mãos dos homens, humilhado de todos os modos, e depois vai ser açoitado, chicoteado, rasgado, lacerado, por fim será levado à cruz. Mas no terceiro dia ressuscitará. E eles, quem segue aqui, viu como eles desenvolveram um bloqueio cognitivo para isso. Jesus volta ao mesmo tema diversas vezes. Vocês acompanharam, quem acompanhou e acompanha, e quem não acompanhou pode procurar, está tudo aqui no YouTube, e ver
em aulas diferentes, como a mesma pergunta volta e eles desenvolvem bloqueios. Quando Pedro foi repreendido a primeira vez e Jesus disse arreda Satanás, quando ele se contrapôs a essa afirmação de Jesus de que ele era o servo sofredor, mas ressuscitaria no terceiro dia, e Pedro disse, eu não vou deixar isso acontecer contigo, e Jesus disse arreda Satanás, daquela ocasião para frente eles não tiveram mais coragem de fazer como Pedro fez a primeira vez, nem o próprio Pedro nunca mais repetiu a mesma coisa. Mas eles ficavam alegando desculpas, distrações, para mudar de assunto, porque aquele era um assunto que eles não queriam tratar. Chega ao ponto que os evangelhos dizem que eles relutaram tanto com relação àquele tema de quem é o Cristo. Ele já se manifestou e se manifestará como? E qual é o resultado da presença do Cristo entre os homens? E os evangelhos dizem aquilo se tornou algo que era como que uma espécie de impedimento cognitivo, autoimposto. Eles não conseguiam entender, porque eles tinham sido tão fanatizados por uma teologia escatológica da vinda de um Cristo político, monárquico, poderoso, espadachim, belicoso, vitorioso, vingativo, esmagador, que venceria todos os adversários e os entronizaria com extremo poder, e aquela ideia de ama o teu inimigo, ora por quem te persegue, perdoa a todos, até 70 vezes 7 num dia, não julgueis para que não sejais julgados, sede misericordiosos, abençoai e não amaldiçoeis, e que tratava bem centurião romanos, tratava bem pagãos os mais diversos, que elogiava a fé de uma mulher da área de Tiro e de Sidom como sendo alguém estupefaciente diante de Deus com a manifestação de fé que ela proclamava. Ou centurião romano de Cafarnaum, acerca de quem Jesus disse, eu nunca encontrei em Israel ninguém com uma fé como esta. Tudo isso que Jesus fazia parecia ser um banho de água gelada, água com gelo. Água com gelo neles. Porque não lhes dava esperança de uma teologia do domínio a ser praticada, ensinada e liderada por Jesus. Ou uma teologia da prosperidade, uma teologia do controle. Tudo que eles queriam e Jesus não lhes oferecia, não lhes dava. Como não lhes deu e não nos dá. Mas é por essa pergunta que você avalia. Eu perguntei ao Rabino Novitch, depois dele escorregar para lá e para cá, eu falei, quando esse Messias que você aguarda voltar, você tem uma ideia de quem será, de como será? Ele falou, não, mas os caminhos de Deus são insondáveis. Ele ficou olhando na direção do Muro das Lamentações. A sala dele está incrustada no túnel que leva para as escavações mais profundas. Para quem olha para o Muro das Lamentações à esquerda, vai embora um túnel comprido que eu já entrei várias vezes e tem achados arqueológicos interessantíssimos lá para dentro. Aí ele olhou para o túmulo, para o muro e olhou até o alto, onde está a mesquita de El Aqsa e o monumento chamado Mesquita de Omar, o Domo da Rocha. Ele olhou e falou, ele virá e vai botar os pés sobre o nosso lugar santo. Aí eu falei, então ele vai usar a mesquita de El Aqsa e o Domo da Rocha como lugares de culto? Ou vocês têm a intenção de destruir esses dois lugares erguidos pelos muçulmanos? Aí ele falou, o que vai acontecer? Nós não precisamos nem nos meter. Quando ele vier, ele dá o jeito dele e a gente não sabe. O poder de Deus é imensurável. Ele pode fazer qualquer coisa e esses templos desaparecerem.
sumirem. Aí eu falei, então ele pode fazer esses templos, essas mesquitas desaparecerem para construir o terceiro templo? Essa é a esperança judaica de vocês, não é? Aí ele fez assim, parcimoniosamente com a cabeça. Eu falei, então, essa é a sua visão do Cristo? Aí ele falou, é essa a minha visão do Cristo. E aqui Jesus faz exatamente essa pergunta: que pensais vós do Cristo? Que pensais? Como também não precisa ser um judeu. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, muitos, com quem eu tenho muito amor fraterno e comunhão humana e espiritual e de fé, e de carinho e de respeito e de devoção mútua um pelo outro, maravilhosa. Eu pergunto, o que é que você pensa do Cristo? E ouço, cada um tem a sua própria resposta. E a maioria deles acham que Jesus é o Cristo, mas que não é Deus, mas que não morreu na cruz e que não havia necessidade de morrer na cruz para levar os pecados humanos. E que quando ele voltar, ele voltará acompanhado ou de Maomé ou do 13º imã, de uma figura de natureza espiritual vinculada ao islamismo. Se você perguntar aqui no Brasil, por exemplo, ou nos Estados Unidos, que é a mãe de todas as heresias brasileiras, é o berço, é a América do Norte, você perguntar o que vocês pensam do Cristo, você vai ouvir também respostas diferentes. Todo mundo vai indicar Jesus, mas nem todos têm a mesma opinião sobre a missão de Jesus, sobre o significado de Jesus, sobre o significado de Cristo. Para não ficarmos nos Estados Unidos e trazermos aqui para o Brasil, houve um tempo em que católicos e protestantes e posteriormente os evangélicos, assim designados já bem depois, no início do século XX, aqui no nosso país, tem também percepções diferentes de quem é o Cristo. Todos dizem é Jesus. Esse nome composto de J-E-S-U-S, apresente na boca o nome Jesus Cristo é o Senhor, mas é uma conjunção de letras que não necessariamente carrega o mesmo conteúdo. Jesus é tudo menos óbvio na percepção cristã. Os cristãos têm muito mais unidade sobre Moisés, sobre Davi, sobre Elias, sobre João Batista, do que sobre Jesus. Jesus é ponto de discórdia, como disse o profeta Simeão a Maria, no texto em Lucas. Jesus é ponto de discórdia para tudo e para todos. Por isso é que Jesus disse, não penseis que eu vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque a mera menção de quem ele é provoca reações tão ambivalentes que não raramente os crentes vão à guerra matarem uns aos outros por causa de Jesus. E os povos se dividem por causa de Jesus. E a humanidade já guerreou mais em nome de Deus do que em nome de qualquer outro ente. E o futuro que nos aguarda ainda com muito mais guerras horrorosas, praticadas em nome de Deus, em nome do Cristo, em nome de Jesus ou em nome do Messias, tenha ele vindo, ou seja ele ainda expectativa de que volte, dependendo do grupo religioso dessa expectativa, ou judeus, ou islâmicos, ou cristãos dos mais variados grupos e times denominacionais,
De modo que, mesmo entre esses que mencionam a Jesus como a figura mais proeminente de todas, você encontra divisões e divisões e divisões. Aqui no Brasil, para a gente não ir longe, pegar só o grupo que vocês assistem na internet. Os que vocês seguem na internet, que não são os anônimos. Os anônimos, em geral, têm uma confissão sincera, verdadeira, pura, honesta e neotestamentária, coerente acerca de Jesus. Mas quando você vai subindo na escala, especialmente socioeconômica, desses pastores, e quanto mais eles apareçam nas redes sociais ou nos veículos de comunicação, mais necessidade eles têm, cada um deles, de trazerem um elemento diferencial. Eles querem que o Jesus deles tenha um broche que os outros Jesus não têm. Que o Jesus deles tenha um acréscimo que os outros Jesuses não têm. E o Jesus deles tem que ter um ponto de virada que os outros Jesuses não têm. Os Jesuses das outras denominações. Cada um fabrica o seu Jesus. De modo que essa é a pergunta que mais ajuda você a identificar o que a pessoa traz na mente. Como fé, como esperança e como demonstração da realidade ou não da prevalência da prática do amor. É impressionante, mas essa pergunta de Jesus é a pergunta que dá o nó górdio na cabeça do religioso que acha que pode desatar qualquer nó teológico. Jesus faz essa perguntinha: que pensais vós do Cristo? E não é Jesus falando do Cristo. O interessante é que Jesus nunca fez um discurso sobre o Cristo. Jesus é o Cristo que só fala sobre como viver. Como viver. E como viver para o Pai, para ele, Jesus implica em ensinar como viver para o próximo. Conforme a gente viu ontem, inequivocamente. E durante toda essa exposição. De modo que quando ele pergunta: que pensais vós do Cristo? Ele está tocando no ponto mais nevrálgico de todas as sensibilidades religiosas daqueles que dizem que confessam um Deus pessoal, sejam judeus, islâmicos ou cristãos. Que pensais vós do Cristo? De quem é ele filho? Responderam-lhe então os fariseus: de Davi. De Davi. Está escrito lá em Miqueias 5, 1 e 2. É da cidade de Davi, ele é filho de Davi. E várias alusões ao fato de que ele vem da descendência do rei Davi. Então Jesus lhes replica: como, pois, Davi, pelo Espírito Santo, nos Salmos, e quando Jesus diz pelo Espírito Santo, essa é uma coisa muito, muito, muito interessante, porque ele diz que o Salmo 10, no verso 1, e eu estou aqui oferecendo um curso O Poder dos Salmos, lendo os Salmos tendo Jesus como chave interpretativa, diz que o Salmo, que alude a isso que ele cita, que é o Salmo 110, verso 1, quando Davi falou isso, ele falou pelo Espírito Santo. Tem coisas que Davi fala por Davi. Tem coisas que Davi fala pela cultura de Davi. Tem coisas que Davi fala pela circunstância de Davi, ou pela culpa de Davi, ou pelo medo de Davi, ou por qualquer outra coisa que lhe habite o coração. Mas ele fala uma quantidade enorme de coisas pelo Espírito Santo. São aquelas realidades de fato inequívocas e incontestavelmente inspiradas. Jesus então lhes replicou:
a eles que haviam dito, o Cristo é o filho de Davi. Jesus então diz, então me digam, como é que pode? Como que Davi falou pelo Espírito Santo, chamando ao Cristo de Senhor, de o Adonai, de o Supremo, daquele que é o absoluto absoluto, o Senhor, dizendo no Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Senhor Deus, Pai, Adonai, ao meu Senhor, que para Davi era o Cristo, que estava sobre ele, a quem ele não conheceu, mas em cujo coração ele trazia a convicção reverente de que ele seria salvo por esse Cristo. Que a salvação dele era alguém da descendência dele, que Jesus salvaria a Davi de Davi mesmo. Disse Davi pelo Espírito Santo, chamando o Cristo de Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Cristo, ao meu Cristo, assenta-te à minha direita. Assenta-te à minha direita. Davi não estava falando de si mesmo, Jesus está insinuando. Senão vocês têm que admitir que o Messias era Davi. E que vocês não perceberam. Mas Davi não era o Messias, não é verdade? E com isso eles concordavam que o Messias viria da descendência de Davi, mas Davi mesmo não era o Messias. Jesus cria-lhes um problema para responderem. Se o Senhor Deus diz ao meu Senhor, Davi falando, ao meu Cristo, ao Messias, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Isso está no Salmo 110, verso 1. E Jesus prossegue, se Davi, pois, e esse pois evoca lógica, razão, relação, continuidade, causa e efeito. Se Davi, pois, chama Senhor a ele, ao Messias, como é que esse Messias pode ser filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Qual é o pai que chama o seu filho de meu Senhor? Para que um pai chame o seu filho de meu Senhor, o que Jesus está inferindo é que há um detachment, que há uma desvinculação, e aquele vínculo é parco. Existe um vínculo, mas não é o vínculo que caracteriza o Cristo nem o Messias. Porque se fosse o vínculo, o fato dele ser filho de Davi, que fizesse dele o Messias, ele teria que ser subordinado ao seu próprio pai, de quem ele decorria. Mas se o seu pai o chama de meu Senhor, em lugar em equivalência com o Deus eterno de Israel, disse o Senhor Adonai ao meu Senhor, o meu Cristo, assenta-te à minha direita, coloca o Cristo à direita de Deus. Jesus está dizendo, de quem que Davi está falando? Qual a natureza de vínculo que ele tinha? Vocês se gloriam em Davi, mas Davi não gloriava-se em si mesmo quando dizia respeito a fazer a confissão do Messias que viria. Ele o colocava num lugar onde ele aparecia apenas como um servo quebrantado e submisso. Vocês, no entanto, inverteram a ordem. Parece que o Messias é que tem que se submeter a Davi. E não fazer como eu faço aqui todo dia, expondo os salmos
colocando Davi sob a luz do Cristo. E é Jesus que ensina que ele, o Cristo, é a chave para entender Davi para o bem ou para descartar palavras de Davi como sendo apenas circunstancialmente palavras de um momento de Davi. Portanto, me digam, qual é a natureza dessa relação? Vocês conseguem explicar? Ele é filho? Filho. E como todo filho se submete, e o pai é maior do que o filho? Na nossa cultura? Mas como vocês explicam o fato de que o pai, Davi, chama aquele que dele procederia genealogicamente de meu senhor? E o põe em equivalência com o eterno. Disse o Senhor eterno ao meu Senhor, que vai proceder de mim, mas não sou eu. E o que de mim faz dele o Cristo não é nada que comigo tenha a ver. Por isso, como eu disse ontem, repetindo o que eu já disse trilhões de vezes, quando se anuncia que o Cristo vai nascer a Maria, o que se diz é: a sombra do Altíssimo te cobrirá. Não é de homem nenhum. Não é de José, descendente de Davi. Maria tinha uma intersecção pela genealogia de Davi também como pessoa individual, mas é a sombra do Altíssimo que vai engravidar você. E Jesus chega, arranca desse intestino da revelação, dessas vísceras da revelação, essa questão. E diz: o que vocês dizem do Cristo? De quem ele é filho? De Davi. Como? Se Davi diz no Salmo 110, verso 1, disse Deus o Senhor eterno ao meu Senhor o Cristo. Como é que Davi é o pai dele, se Davi o chama de meu Senhor? E como é que ele se assenta à direita do trono de Deus, no cosmos e nas realidades transdimensionais todas, acima de todo principado, potestade e poder? Vocês estão dizendo que é uma extensão de Davi que ganhou equivalência com Deus? É isso? E eles estão ali pensando: meu Deus, se a gente disser isso, a gente pode até ser apedrejado. Mas se a gente não confirmar o Salmo 110, verso 1, nós vamos ser tidos como hereges, e não estamos confirmando o que Davi disse. E o tempo todo Jesus os coloca nesse corredor polonês dos paroxismos, porque o religioso não sabe lidar com dialética, com paradoxo. Se é uma coisa, não é outra. Se é outra, não é a primeira. Eles não sabem fazer síntese. Para religioso, se alguma coisa é de Deus, não pode ser carregada de humanidade. E se é carregada de humanidade, não carrega divindade. Essa dicotomia não se afasta nunca desse pensamento religioso no Deus de projeção, de invenção, de concepção, de natureza pessoal, seja no judaísmo, no islamismo ou no cristianismo. E aí instala-se a esquizofrenia de que se é uma coisa não é outra, mas as duas num só. Para eles era impossível atestarem tal fato. E Davi ainda complica mais, Jesus ainda complica mais a vida deles quando diz: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Vocês, fariseus e seus teólogos, conseguem responder?
E o verso 46 diz: e ninguém podia responder palavra. Aí você diz, e o que isso tem a ver com a fé cristã? Tudo. Porque, como eu disse ontem e repito hoje, já é a quarta vez que eu digo isso nessa semana em plataformas diferentes, os cristãos, semelhantemente aos judeus, não têm problema com Abraão, Isaac, Jacó, com Noé, com Moisés, com Josué, com Caleb, com Davi, com Salomão. Eles fizeram uma edição de Salomão, então sobrou só o Salomão sábio, o Salomão feiticeiro, eles deixaram de lado. Eles não têm problema com os profetas hoje em dia. Depois que mataram todos os profetas, eles glorificaram todos os profetas, como eles costumam fazer. Enquanto um ente anda da parte de Deus e profetiza da parte de Deus em nome de Jesus, ou fala cheio do Espírito Santo, ele é perseguido. Depois que ele morre, eles deixam o espaçamento de uma geração e aí o inconsciente coletivo culpado exalta aquele que a geração anterior matou, que ergue bustos e glórias e louvores e o chama de profeta inerrante. E essa é uma denúncia que Jesus vai fazer aqui no capítulo 23, a gente vai ver na semana que vem, na terça-feira que vem. Como Jesus disse, vocês matam os profetas para depois construir praças, bustos e dar glória posteriores a eles, confirmando a malignidade do juízo um dia praticado contra esses profetas, porque não lhes quiseram, no tempo em que eles viviam, ouvir-lhes a palavra. Assim, encurralados, ninguém ousou dizer mais nada. E voltando aonde eu estava, é a mesma coisa com Jesus, inclusive entre os cristãos. Os cristãos têm unanimidade acerca de Moisés, de todo mundo do Velho Testamento, até João Batista. Sobre a lei, os cristãos têm unanimidade total. Moisés foi o máximo. Tem gente que só não diz que Moisés foi superior a Jesus porque, doutrinariamente, isso seria considerado uma heresia, mas na prática, Moisés é muito maior do que Jesus. Na prática, Elias é muito maior do que Jesus. Na prática, qualquer um que tenha feito milagres grandiosos no Velho Testamento, mesmo que Jesus tenha feito os maiores de todos, mas o problema não é falta de milagres em Jesus, o problema é o que Jesus diz sobre os milagres, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre a religião, sobre o poder, sobre a política, sobre o dinheiro, sobre o juízo, sobre qual é a justiça que agrada a Deus e que não tem nada a ver com lei, nem com cerimonialismos, nem com dízimos, nem com ofertas, nem com templos, nem com sagrado, nem com absolutamente nada disso. Esse anarquismo religioso de Jesus é insuportável. Essa falta de culto a lugares de pertencimento ou a objetos sacrossantos, você não encontra nenhum deles em Jesus, é insuportável para todas as religiões e para os cristãos e para os pastores também, porque há uma relação direta entre dinheiro e fetiche. Se você apresenta para as pessoas um Cristo que está acima de Abraão, Isaac, Jacó, de Moisés, da lei, dos túmulos sacerdotais, tem um vento soprado aí, eu já sei agora o que é. Se você apresenta qualquer coisa do passado, eles vão concordar com tudo, mas se você chegar e pregar o que Jesus ensinou sobre o Evangelho, e o que Paulo, por exemplo, ensinou sobre Jesus, eles não vão suportar. Porque desconstrói toda a estrutura do sagrado fetichista, que é de onde se consegue arrancar dinheiro. Então você tem que ter um lugar sagrado, que é o templo, onde se tem que frequentar para marcar presença,
tem que ter um lugar sagrado para receber dinheiro, que é para chegar ao bolso de Deus, tem que ser depositado naquele gasofiláciozinho de sagrado, divino. Aí ninguém explica como chega no bolso do sacerdote, mas antes deve ter passado por um túnel dentro do bolso de Deus, para Deus distribuir para os sacerdotes, para o pastor e para o líder. Mas eles precisam do sagrado. O sagrado é o pretexto da reunião, do ajuntamento, do culto e do profissionalismo litúrgico daqueles que lideram os cultos e os grupos e as congregações. Isso não precisava nem de sabedoria espiritual, é de uma análise sociopolítica, econômica e psicológica. Qualquer um que tenha esse olhar enxerga esse óbvio, menos o crente fanatizado pelo processo. Quando Jesus coloca essa questão aqui, que pensais vós de Cristo? Ele traz a reboque todas essas questões que eu venho colocando e aludindo rapidamente a elas. Isto é uma desconstrução absoluta, porque se você disser de fato quem é o Cristo, conforme Jesus o Cristo anunciou e ensinou que o Cristo é, não sobra templo, não sobra gasofilácio, não sobra sagrado, não sobra holocausto, não sobra sacrifício, não sobra lugar santo, não sobra monte sagrado, não sobra nada do que a religião se alimenta, não sobra romaria, não sobra peregrinação divina sagrada, não sobra nada. A peregrinação é qualquer chão. A peregrinação acontece no coração, nos caminhos interiores da mente, do pensamento, da vida, do trato, da relação com o próximo, do acolhimento. A peregrinação tem a ver com aquilo que eu falei ontem do samaritano e diferentemente do sacerdote e do levita. A religião tem estradas. O discípulo, que é como aquele bom samaritano, tem o seu próprio caminho no coração, que não é feito de um lugar definido, é um caminho escrito na alma, no coração, e que tem alternâncias e variações de dinâmicas de acordo com o que se enxerga, de necessidade na vida, conforme o bom samaritano enxergou e a gente viu desde ontem, está tudo gravado aí. Que pensais vós do Cristo? Você chega lá na Lagoinha de Holanda e pergunta para o Andrezinho: o que você pensa do Cristo? Ele não vai poder responder tudo o que Cristo pensava de si mesmo e ensinava sobre ele próprio, porque senão ele desconstrói aquele castelo de areia. A mesma coisa em Alphaville, a mesma coisa nas mega churches, a mesma coisa na Universal, aqui entre nós, como o Macedo nos diz. Aqui a gente não prega o Evangelho de Jesus aqui dentro, porque atrapalha. Aqui quem ajuda é Moisés, é Gideão, é Elias, é a trombeta de Josué, o estilingue de Davi. São essas coisas do Velho Testamento que propiciam a barganha, a troca. Agora, Jesus não. Jesus é tudo de graça. Ele não diz: olha, me dá isso, eu vou te curar. Então, aqui, Jesus fica na porta. Escrito: Jesus Cristo é o Senhor, que pode significar o que você queira, mas não necessariamente o que Jesus como Senhor significa. Mas lá dentro, pode ir quantas vezes você queira, você não vai ouvir uma pregação sobre Jesus curando de graça os doentes, Jesus salvando os seres humanos, tudo meramente pela palavra, sem um fetiche, sem um ato litúrgico, sem um rito,
sem um culto a um elemento sagrado de qualquer que seja a natureza. E ali, por exemplo, citando o exemplo da Igreja Universal do Reino de Deus, tudo é sagrado, tudo é fetiche. As igrejas reformadas fizeram uma dieta de sagrado, mas também ainda tem muito sagrado. A própria ceia do Senhor ainda chamam de sacramento, significa dizer o elemento sagrado. E se sacraliza o elemento, fetichiza o elemento. Se fetichiza o elemento, idolatrifica o elemento. Se idolatrifica o elemento, estabelece ponto de contato, de visibilização. E por essa visibilização, se demanda uma outra visibilização para tomar posse dessa visibilização, que é a visibilização do dinheiro no gazeteiro. Meu Deus, é tudo tão óbvio que eu não sei como é que vocês não enxergam. Mas a pergunta que Jesus joga na cara dos fariseus é essa, que deixou tanto a eles, há 2000 anos atrás, embaixo da casa, porque ninguém mais podia lhe responder palavras. É melhor calar. Nesse cara, ou a gente xinga ou a gente cala. Ou a gente mata ou a gente silencia. Porque não dá para argumentar com ele. Dali em diante, ninguém ousou mais lhe fazer qualquer pergunta. Nós agora só temos a resposta das pedras, do chicote, da espada e da cruz para ele. Diálogo, ele vence todas. Verdade, não tem como competir. Em sabedoria, nós não temos como alcançar. E se nós declararmos o que a gente tem como esperança de que o Cristo seja, ele pode, com uma palavra, relativizar isso tudo como ele já relativizou. Quando nos perguntou de novo, ora, se o Cristo é filho de Davi, se o Messias é filho de Davi, como é que Davi chama a ele de meu Senhor e o coloca em pé de igualdade com o absoluto com Deus eterno? Portanto, ele é mais do que um líder militar que vem para trazer vitória para você. A gente está falando aqui, quando fala do Cristo, a gente está falando de Deus encarnado. E aí, para os fariseus, para os saduceus, para os religiosos judeus, de qualquer que fosse a linha, era de nada. E para os cristãos também. Os cristãos dizem que creem na encarnação desde que eles não precisem praticar o ensino do Cristo encarnado. Se a encarnação for apenas uma confissão longínqua e distante, assim como a Trindade, eles ficam construindo essas anatomias do divino para não terem que lidar no cotidiano com a obediência ao Evangelho. Aí eles constroem esse Cristo anatomizado, distante, tanto mais quanto possa ser deixado distante, melhor, porque tanto mais quanto só eles reinem soberanos naquele ambiente sagrado, e que já é paganismo em si, melhor para eles, porque o poder é só deles e não é dividido com mais ninguém. É por isso que eu sei que esse ensino simples aqui do Evangelho é pura revolução insuportável. Eu sei que tem uma quantidade enorme de pastores que vêm e ouvem para saberem o que eu estou dizendo. Não é para repetirem os seus lugares de culto, porque eles sabem. E se eles ensinarem o que Jesus ensinou, toda a ganância que é alimentada por muito dinheiro, poder e força política vai passar-lhes por entre os dedos e eles vão ter que dar toda a honra, toda a glória a Jesus, vão ter que se ajoelhar junto com o povo em adoração a Cristo Jesus, chamando-o de meu Senhor. E isso só serve como uma palavra de concessão exterior da boca para fora, mas como compromisso do coração eles não querem assumir, porque destroem o negócio inteiro que eles têm. E aí, é melhor não puxar mais esse assunto.
É melhor abrir a Bíblia e dizer que ele é a palavra de Deus de capa a capa. Jesus vai no combo, mas a gente não pode ficar pregando Jesus, senão ele destrói o poder da gente de governar, de dominar, soberana e sobranceiramente e caprichosamente os rebanhos que a nós se submetem. Semelhantemente a esses líderes de Israel, é a mesma coisa nos nossos dias. E aí Jesus sempre de lado, sempre marginalizado. E Jesus é o maior problema da religião, de qualquer uma delas. E nenhuma delas consegue, no todo, afastar-se dele. Os judeus o mataram há 2000 anos, a religião judaica. Mas eles não conseguem se livres da influência de Jesus. Na terra inteira onde eles vão, tem a influência de Jesus, esmagadora. Mesmo na cultura, os islâmicos são mais honestos. Eles dizem, Jesus é mais mencionado no Alcorão do que Maomé. Não tem ninguém que seja mais elevado do que Jesus no Alcorão. Agora, a gente só não pode confessar que ele levou os pecados de todos aqui, porque a gente estaria confessando que Alá cometeu uma injustiça ao fazer recair sobre um inocente pecado de todos os vagabundos da humanidade, que somos todos nós. E aí, por causa das convicções prévias e teológicas de cada um, sobre o que eles predeterminaram, sobre quem Deus seja e como Deus deve ser, eles tratam a Jesus. E Jesus fica igual aqueles bonecos de posto de gasolina jogados de um lado pelo outro, sob vivência de doutrina de cada grupo e de cada lugar. E se chega alguém que prega sem tergiversações, sem dúvida, quem ele de fato é e disse que é, e dizendo quem ele é a partir de quem ele declarou ser, e a partir do que ele ensinou como caminho para os seus discípulos, que é pela prática desse ensino que a gente confessa quem ele é para nós, isso praticamente ninguém mais quer fazer. Eu espero que você tenha entendido o que eu disse. O que Jesus também falou aos fariseus. Ele está falando a você e a mim nos dias de hoje. E eu te peço, Jesus, que a simplicidade dessa conversa, que qualquer dos meus netos entenderiam, permite que aquela cegueira, aquele véu da religião, que, como Paulo disse, é colocado quando a pessoa começa a obedecer mais a Moisés do que a Cristo, e começa a querer mais as tábuas de pedra do que a salvação da cruz, e quando vê, já ficou completamente absorvido e empedrado por aquilo que na cruz Jesus já matou, já levou, já acabou, já consumou, e já liquidou, já rasgou como espírito de dízimo, e que cega as pessoas, cegou os judeus, cegou os cristãos judaizados e cega os cristãos de hoje até o dia de hoje. Eu te imploro que o Espírito Santo arranque essa máscara carnal, animal, demoníaca, diabólica, e que empedra a mente e a interpretação dos olhos de coração. Eu te imploro que aconteça como um milagre agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que chegou aqui agora, antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você preste atenção nesse meu convite para se inscrever no canal. Cadê o convite? Está aí, ó, se inscreva no canal. E inscreva-se agora, clique no sininho. E convide os amigos a se inscreverem. Faça isso hoje. Faça isso se você não é inscrito, para ser chamado e avisado de qualquer coisa que a gente poste
nessa plataforma tão maravilhosa do YouTube, onde a gente ensina esse evangelho da graça de Deus, e aonde assim que eu terminar Mateus, vai ser daqui a não muito tempo, eu vou voltar com o Papo de Graça. Que agora já não seremos mais eu e o amigo Braulio, mas eu e a minha mulher Adriana. Vamos inventar um cenário e vamos retomar os papos de graça outra vez aqui. E meu filho vai se preparando. Eu creio que em 2 ou 3 meses nós estaremos outra vez com o papo de graça, né? Agora, você que está me assistindo aí também, você está vendo passar aqui uns CPS para lá e para cá. É de um Pix pessoal. E hoje eu vim para cá e esqueci de pegar com a Adriana, que está sentada ali dentro. Né? Não, ela saiu, não sabe? Os nomes dos que colaboraram ontem e hoje. Na terça-feira que vem, quando eu voltar de São Paulo, que eu vou a São Paulo quinta-noite, o evento do Caminho da Graça na cidade de São Paulo, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, aí eu volto para casa segunda-feira. Então, na terça, eu vou agradecer a todos vocês que têm nos ajudado nesse Pix pessoal que está passando aí para quem queira ajudar. O segundo Pix que vai passar, se já não começou, é o do CNPJ. O CNPJ é para o meu ministério, as pessoas jurídicas. É para sustentar aqui, trocar as coisas que têm que ser traçadas, pagar os salários, tudo isso. E eu peço que você compreenda. E para quem gosta de usar cartão de crédito, por exemplo, ou para os que estão no exterior e precisam do PayPal, você tem que escrever apenas caiopapo.com.br e entrar no meu blog. Entrou, contribuições lá em cima, clique, passa o verdinho, aí tem 2 bancos, que é o Santander e o Banco do Brasil, com suas respectivas agências do CNPJ, e embaixo você clica para mais opções, aí você encontra, além dos 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, idêntica à informação anterior, você tem os cartões de crédito, todos eles, que tem o PagSeguro, e para quem está no exterior, tem o PayPal, para você transferir dinheiro para o Brasil. Quero que você faça isso sem esquecer. E nessa semana, de maneira muito especial, nós temos também fazendo os cursos. Então escreva caiopapo.com.br/curso. Escreveu? Enter. Aí você cai direto aí nos banners do Reconexões, 200 aulas, estudantes de muitos cada uma, Jesus achado e Menezes, reativado, do livro Apocalipse gravado em loco, começando do Monte Ararat, na Turquia, terminando na Ilha do Patmos, na Grécia. E cada uma dessas bandeiras, atrás dela, me fez clicando. Qual é o conteúdo do curso que está sendo oferecido a você? Medo, por exemplo. Ficou aí, ó. Eu mesmo vou aparecer, vou criar, contando o que eu vou entregar a você nesse curso sobre o medo. Vai aí, pega o seu, agora, hoje. A moçada está toda de plantão esperando você fazer contato. Pessoal lá em Santa Catarina, em São Paulo, todo mundo de plantão para responder a você e a todas as suas dúvidas. caiopapo.com.br/curso. E que também tem o curso mais atual de todos, que é o Poder do Sal. O Poder do Sal. Está disponibilizado para você no mesmo endereço, caiopapo.com.br/curso. E eu tenho dito, já tem mais de 1 ano e meio de salmos gravados para frente por dia, para você assistir 18 a 20 minutos toda manhã. Ou antes de sair de casa, ou no carro, ou no ônibus, ou no metrô, ou deixando de tocar no Spotify, ou em qualquer coisa que você queira. Pode ser visto, tanto quanto pode ser ouvido. São 18 a 20 minutos. As aulas mais curtas têm 13 minutos.
para que todo mundo, todo dia, tenha algo do Evangelho tirado pelo Jesus como chave hermenêutica de dentro dos Salmos e aplicado como um Evangelho prático e cotidiano que produz uma fé inabalável para a vida. E eu quero que você peça assim, hoje está aí disponível para você no site.com.br/15. Pode dizer, eu quero o poder dos Salmos, ou qualquer outra consciência dele. E por último, você que frequenta o meu Instagram, TikTok, o YouTube, está vendo o lançamento, você que se inscreveu nos nossos canais de aplicativos, no WhatsApp, ou no Telegram, ou em qualquer outro lugar, onde nós estamos fazendo a convergência dos interessados acontecer, onde eu também falo mensagens para aqueles que estão fazendo parte desse grupo, é o meu documentário de 5 episódios, gravado na Turquia, em Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Derinçli. Göbekli Tepe é um lugar que revolucionou a arqueologia planetária, quando mostrou coisas de uma sofisticação arquitetônica que vem logo depois do final da última era do gelo, há 12, 13 mil anos atrás. Quando, de acordo com a história convencional, a arqueologia e a antropologia ortodoxos convencionais são muito dogmáticos e conservadores, os humanos estavam, de acordo com a teoria da evolução, apenas pulando das árvores, arranjando pedras viras para começar os primeiros instrumentos. E disso cai por terra quando você chega em Göbekli Tepe e Karahan Tepe e você vê o que o ser humano de 12, 13, 15 mil anos atrás era capaz de fazer, coisas de sofisticação extraordinária. É o mesmo choque que você tem quando chega ao Egito, quando chega a Teotihuacan, ou quando você chega a vários outros lugares no mundo inteiro com construções da mesma datação de 12, 13 mil anos atrás, de uma sofisticação indescritível, que obriga a releitura da história. E esse meu documentário está aí, ele se baseia em Gênesis 6. Os filhos de Deus possuindo as filhas dos homens, gerando os varões poderosos que dominaram toda a antiguidade antes do dilúvio e que deram todas as ciências médicas, ciências genéticas, ciências arquitetônicas, matemáticas, físicas, tecnomágicas nos povos anteriores ao dilúvio, bem como aqueles seres de tamanho gigantesco, os Nefilim, de acordo com Gênesis 6, os Anunnaki, de acordo com os Sumérios e Mesopotâmicos, ou os Enaquins, de acordo com o Velho Testamento, ou os Emumins, de acordo com o Velho Testamento, pós-diluviano, ou gente como Og, o rei de Bazã, que media 5 metros e 20 centímetros. Esses seres da antiguidade que ficam sem explicação na Bíblia. Ninguém sabe de onde vieram. Eu vou te dizer de onde eles vieram e vou te dizer por que Jesus disse. Que assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será também nos dias anteriores à vinda do Filho do Homem. Então, tudo que aconteceu antes do dilúvio de Noé, Jesus disse que voltaria a acontecer antes do Messias retornar-se de uma vez. Aí tem a ver com ciência genética, com mutações, com avanços da ciência, com tecnologias de todos os tipos, com esse mundo de quase impossibilidade da gente, vai acontecer em 5, 8, 10 anos, de identificarmos uma quantidade enorme de criaturas que serão alteradas. Haverá edições genéticas de todos os tipos, como houve antes do dilúvio. Razão pela qual veio de mim, porque toda criatura na face da Terra tinha corrompido o seu caminho, tinha sido transmudada em outra coisa. Aí você começa a descobrir que a mitologia suméria não era mitologia, era descrição histórica.
A grega era a descrição histórica dos mesmos entes favorosos. A mesma coisa com astecas, maias, pré-incaicos, celtas, todos os povos de todos os lugares, de todos os continentes. A A soma de mais de 1.600 mitologias antiquíssimas que narram histórias pré-diluvianas, onde em todas elas houve um Noé com outro nome, mas houve os mesmos acontecimentos prévios que desenvolveu naquela catástrofe. Só que agora a catástrofe não é um dilúvio. Para quem crê e tem esperança, é a volta do Senhor, mas até que ele volte, vai ser uma quantidade enorme de choques indizíveis de planeta, e eu quero que você esteja preparado para saber quem ele dá. Está aí, o futuro é pré-diluviano. Você tem alguma coisa guardada disso aí, Caio, para ilustrar? O futuro é pré-diluviano, está passando e rodando nas minhas plataformas para todo lado. Eu achei que aqui dentro ia estar pronto também para ser beleza, era só apertar um botão e passar as chamadas que eu estou fazendo desse documentário importante em futuro é pré-diluviano. É mais do que importante, eu diria que é essencial. Então, se você compreender isso, você vai fazer uma releitura natural de toda a história humana, de toda a história bíblica, da história contemporânea, do seu posicionamento pessoal na história de hoje, na história de nós. Peça aí, no mesmo lugar, caiofap.com.br/preço, você pode pedir. O futuro é pré-diluviano. O que esconderam de você até o dia de hoje. Eu vou ficar por aqui. Um beijo para todo mundo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém e amém.